A apresentação de agora será sobre o acidente nuclear de Chernobyl. Eu sou Augusto Franco, os outros membros da equipe são Lorenzo Borges e Samuel Paes. Bem, Chernobyl fica na Ucrânia, localizada a cerca de 90 km ao norte da capital Kiev, e é o local da primeira usina nuclear da Ucrânia, oficialmente Vladimir Ilyich Lenin, usina de energia nuclear, mas também conhecida como usina de Pripyat, ou mais popularmente como usina de Chernobyl. Em 82, houve o primeiro acidente na usina de Pripyat, foi o colapso parcial do reator número 1. O mesmo foi consertado e religado após 8 meses, e embora houvesse liberação de radiação pelo vapor da chaminé, o acidente só se tornou público anos depois. Em 86, teve a grande catástrofe de Chernobyl, ou catástrofe do reator número 4. Na época, a Ucrânia ainda estava sob controle da União Soviética. O líder da União Soviética na época era o Mikhail Gorbachev. O mesmo foi o último líder da União Soviética. Após esse desastre, houve a criação da zona de exclusão de Chernobyl. E antes da criação dessa zona, havia cerca de 14 mil pessoas habitando a região. Em 91, 2 meses antes da dissolução da União Soviética, houve incêndio da turbina do reator número 2, e a usina de Pripyat, a usina de Chernobyl, ficou em funcionamento até os anos 2000. Bem, o acidente do reator 4, que acabou causando a catástrofe de Chernobyl, aconteceu enquanto eles estavam fazendo testes no reator 4 para ver se as turbinas conseguiam prover energia para a bomba de refrigeração, mesmo com perda de potência, até que o sistema de emergência diesel entrasse em funcionamento. Esse teste falhou, eles reduziram a capacidade do reator para 25%, porém ela desabou para 1%. Quando tentaram aumentar a força, acabaram gerando uma grande oscilação de energia e o sistema de desligamento de emergência falhou. Bem, mesmo com a falha do sistema de desligamento de emergência, os engenheiros sêniores do local deram ordens para que continuassem os testes. O reator se tornou cada vez mais estável, ondas de choque começaram a abalar a estrutura. Essas ondas de choque foram causadas pela movimentação de blocos de cerca de 350 kg no topo dos canais de combustível do escudo biológico superior. O combustível quente misturado com água fria gerou uma massa de vapor. A alta pressão no interior do reator, por causa dessa alta massa de vapor, acabou gerando a primeira explosão. Após isso, o hidrogênio presente no vapor de água entrou em contato com o zircônio e isso acabou gerando a segunda explosão, que foi muito maior do que a primeira. Olá, meu nome é Lorenzo. Darei sequência às falas do Augusto, tratando especificamente do gerenciamento de crise pós-incidente. O primeiro ponto foi a contenção do fogo, né? Com a segunda explosão, vários focos de incêndio ocorreram e, ao contrário das regulações de segurança, o teto do reator foi construído com asfalto, um material combustível que acabou agravando a explosão e gerando focos de incêndio ao redor. Bombeiros da brigada chegaram no local para apagar o incêndio. Mal sabiam eles que estavam expostos a níveis altíssimos de radiação e metais pesados, ao ponto do tenente da operação, o tenente Pravik, morrer poucas semanas depois devido à radiação. E o nível da radiação era tão grande que os medidores liam como fora de escala, o que levou as equipes de contenção de danos a crerem que o reator estava intacto, enquanto a equipe tomava uma doses letais de radiação todo minuto. Sobre a evacuação, apesar disso tudo, a cidade de Pripyat não foi evacuada imediatamente após o incidente. A população continuou a circular nas ruas, ir à escola, ao trabalho, mas após algumas horas, várias pessoas se sentiram doentes, com dores de cabeça severas, gosto metálico na boca e tosse e vômitos. Pelo fato da usina ser gerenciada por autoridades de Moscou, o governo da Ucrânia não recebeu informações adequadas do incidente. Somente após 36 horas da primeira explosão foi ordenada a evacuação de Pripyat. Inicialmente a intenção era evacuar por apenas 3 dias, o que acabou tornando-se permanente. Pelo fato da ordem de evacuação pedir aos residentes que levassem só o necessário, que eles voltariam depois de 3 dias, muitos itens pessoais foram deixados para trás e se mantêm lá até hoje, como na foto a seguir. No início, foram evacuadas 49 mil pessoas no raio de exclusão de 10 km. Após isso, o raio de evacuação aumentou para 30 km, evacuando mais de 68 mil pessoas.
Além disso, durante o ano seguinte, a observação e detecção de chuvas radioativas isoladas fora da zona de contenção resultaram em 135 mil evacuações de longo prazo. A catástrofe foi tão grande que chegou a acionar alarmes de radiação em uma usina na Suécia, a 1.000 km de Chernobyl. O governo sueco contatou o soviético para enquadrá-lo sobre o nível de radiação. A União Soviética inicialmente negou, mas acabou cedendo após algumas conversas diplomáticas. Os soviéticos relataram a público que o incidente menor havia ocorrido, mas após mais de 100 mil pessoas estarem sendo evacuadas, então a dimensão da ocorrência chegou à comunidade global e começou a ser noticiado nos jornais de todo o mundo. Somente na tarde do dia 28 de abril que um comunicado foi transmitido em uma rede de televisão afirmando que foi uma ocorrência nuclear e que os danos estavam sendo remediados. Um fator importante era a limpeza do local. As áreas oficialmente contaminadas receberam um esforço massivo para sua limpeza, o que durou cerca de 7 meses. A razão para essa perigosa operação é que a terra deveria ser repopulada e voltada para a cultivação. Ainda havia muita esperança que poderia se voltar a Chernobyl e Pripyat. No entanto, argumenta-se que houve uma razão psicológica para a limpeza. As autoridades queriam desacelerar o pânico quanto à energia nuclear e até tentar reiniciar a estação de energia de Chernobyl. Agora passando para os impactos ecológicos, as águas foram muito afetadas, né? Chernobyl é localizada ao lado do rio Pripyat, que abastece o reservatório Dnieper, um dos maiores da Europa. Portanto, contaminação de sistemas aquáticos virou uma grande preocupação logo após o incidente. Além disso, a bioacumulação de radiação nos peixes resultou em concentrações significativamente acima do recomendado para o consumo. E após o desastre, 4 km² de floresta de pinos foi afetada diretamente, tomando uma cor marrom avermelhada e morrendo, recebendo então o nome de Floresta Vermelha. Atualmente essa floresta está realmente ganhando vida novamente. A maior parte dos animais domésticos foram removidos da área de exclusão. Já os animais selvagens que ficaram lá pararam de se reproduzir e muitos morreram também, muito por conta de suas glândulas tireoides sendo destruídas pela alta concentração de radiação do ar. Outro ponto interessante é a questão da precipitação. Em terrenos altos, como montanhas, aumentou-se a precipitação por conta do resfriamento do clima. Isso resultou em um espalhamento de contaminantes em áreas ainda mais distantes. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Samuel e vou estar agora dando continuidade que foi falado anteriormente pelo Augusto e pelo Lourenço. Então agora nós vamos entrar na parte de impactos humanos. Quando aconteceu essa tragédia lá, demorou cerca de 2 dias para eles evacuarem as cidades vizinhas, porque eles não acreditaram logo de cara que foi um acidente no reator. Essa zona que foi evacuada ficou conhecida como a zona de exclusão e ela englobou cerca de 2.600 km². E dessa área foram evacuadas 300 mil pessoas. Elas foram evacuadas de forma a diminuir esses impactos, né? Mas como a gente vai ver, eles ainda foram muito grandes. As estimativas elas variam entre 4 mil e 93 mil mortes decorridos desse fato. Mas como a gente vê, o governo soviético ele não manteve os registros desde 1987. E ainda hoje os registros de mortes dele constam só como 31 mortes. Agora aqui a gente vai ver as estimativas do Centro Nacional de Pesquisa Média de Radiação. O vice-diretor do centro, ele descreveu o desastre de Chernobyl como sendo o maior desastre antropogênico da história humana. E o centro, ele acabou estimando que cerca de 5 milhões de cidadãos da antiga União Soviética foram atingidos pelo esse desastre. Ou seja, aqui é um número muito alto, 5 milhões de pessoas foram atingidas. Dentre dos materiais radioativos que foi espalhado para a atmosfera, destacou-se esses 4 aqui. Olhando aqui as meias-vidas desses materiais, o com menor meia-vida é o iodo 131, que ele só tem 8 dias para ter meia-vida. Então, logo de cara, eles não se preocuparam muito com esse iodo porque ele pareceu ser o menos inofensivo. Mas ele é um material muito volátil, ele conseguiu viajar muito longe com o vento.
E depois, logo em seguida, foram registrados um grande excesso de casos de câncer de tireoide, que é justamente bem aonde esse material radioativo, que é o iodo 131, ataca. Segundo o Comitê Científico das Nações Unidas sobre os efeitos da radiação, teve um aumento de mais de 6 mil casos de câncer de tireoide. Ou seja, um aumento. Esses 6 mil casos não era esperado e provavelmente é em decorrido dessa radiação liberada em Chernobyl. E os pesquisadores da Universidade do México chegaram ao número de 9 mil cânceres fatais associados a Chernobyl. Ou seja, aqui são só os fatais, ainda teve muitos outros que não foram fatais. Além disso, teve também vários outros problemas, né? Como também problemas psicológicos que não estão aqui. Mas muitas pessoas sofreram dano e é muito difícil você realmente colocar isso daí na contagem. Tanto que a gente pode ver que a média aqui varia muito essa estimativa. Porque é muito difícil, não é uma tragédia que logo em seguida você consegue contar os mortos. Demora muito tempo e você não sabe bem ao certo quem foi ou não atingido por isso. Então, vamos passar agora para a parte de impactos econômicos. Segundo Gorbachev, que foi, no caso, o último líder da União Soviética, que era o líder da época do desastre em Chernobyl, ele declarou que a União Soviética gastou o equivalente a 18 bilhões de dólares na época. Hoje em dia, isso daí seria o equivalente a 41,1 bilhões de dólares. A Bielorrússia, ela publicou que o custo total dela até 2005 foi de 235 bilhões de dólares. Em valor atual, seria o equivalente a 301 bilhões de dólares. E até hoje, a Bielorrússia e a Ucrânia, elas gastam cerca de 5 a 7% da despesa nacional delas só em reparos e despesas devido a Chernobyl. A maior parte dessas despesas atualmente é para indenizações das pessoas que sofreram danos com Chernobyl, né? Em 2016, o Gorbachev disse que o derretimento nuclear de Chernobyl talvez tenha sido o real motivo do colapso da União Soviética. Nessa época, a União Soviética já estava passando por um declínio, ela já estava sofrendo uma crise econômica, e ele falou que todos esses gastos, e não só os gastos, esse desgasto todo que teve com a situação, pode ter sido, e na opinião dele, talvez tenha sido o motivo real desse colapso. Dando continuidade, então, a gente vai falar sobre como está Chernobyl atualmente. Essa daqui é a entrada da cidade. E atualmente ela tem grande nível de radiação. Tem locais onde é perigoso ficar mesmo que em questão de menos de uma hora. Em geral, ela é desabitada, mas tem cerca de 300 moradores que ainda moram lá, porque eles se recusaram a sair do local. Obviamente, essas pessoas foram evacuadas na época da evacuação, mas depois voltaram a morar lá. Elas moram em torno de uns 30 quilômetros distante da usina. Falando sobre a usina e do reator, essa daqui foi a estrutura antiga feita em 98, ela ficou conhecida como sarcófago. A estrutura nova ela é de 2016 e é essa daqui. Essa estrutura ela teve um custo de cerca de 2 bilhões de dólares e ela foi feita para durar cerca de 100 anos. Hoje em dia já é permitido o turismo em Chernobyl. O turismo ele foi aberto em 2011. Em apenas em 2018 a cidade recebeu cerca de 72 mil visitantes. Obviamente, você pode ir lá visitar, você pode entrar, mas a entrada ela só é permitida com guias e é proibido tocar em qualquer objeto. Você tem que usar o seu EPI todo certinho e você vai ter todas as indicações do que você não pode fazer. Aqui são alguns dos pontos a serem visitados. Esse daqui é o monumento conhecido como Monumento daqueles que salvaram o mundo. Esse monumento ele foi feito em homenagem aos bombeiros que arriscaram e deram suas vidas apagando o incêndio do reator. Esse é um parque de diversão abandonado, ele estava para ser inaugurado bem próximo da data onde infelizmente aconteceu o acidente, ou seja, ele nunca foi usado. Aqui nós temos os scanners de radiação, eles ficam na entrada de Chernobyl, você precisa passar por ele, tanto na entrada quanto na saída da cidade, e você tem um almoço lá dentro do próprio refeitório da usina. Para entrar no almoço também é necessário passar por esses scanners. Aqui nós temos os prédios da cidade de Pripyat. Essa foi a cidade que foi feita para alocar todos os trabalhadores, né? Como a gente já pode ver, a vegetação já tomou grande parte da cidade. Os moradores da cidade elas tiveram apenas só 40 minutos para evacuar a cidade, ou seja, grande parte dos pertences ficaram para lá. No tour é permitido você entrar dentro das casas, dos prédios e olhar tudo, obviamente não tocando em nada. Aqui é o jardim de infância, a gente consegue ver tudo jogado, deixado,
e dá para ver o quão trágico foi esse acidente. E é isso então, pessoal. Agradeço muito pela atenção de vocês.